Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Um abraço a todos, sejam bem-vindos à nossa Janela Esportiva aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e também pela Rádio Cultura AM, a rádio da cidade, a nossa sempre querida e eterna PRD4. Hoje é dia 22 de maio e vamos falar de muito esporte. Temos os convidados especiais aqui hoje porque é um programa revestido de muita coisa interessante, né? Inclusive a história do rádio esportivo de Araraquara, que é uma coisa que nos orgulha muito, muito mesmo. Marcos Cocchini, um abraço. Um abraço, Zé, um abraço a toda a equipe, aos telespectadores da TV e aos ouvintes da Cultura AM. Ferroviária já se preparando para o duelo em Novo Hamburgo no domingo. Para a Ferroviária, cumprimento de tabela, despedida do brasileiro. Para o Novo Hamburgo ainda a chance de sonhar. O Novo Hamburgo ainda tem esse direito, a Ferroviária não mais. Já perdeu faz tempo, hein, rapaz? Vaguinho Fiorini, seja bem-vindo aí, Vaguinho. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. E meu destaque vai para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem o jogo que encerrou a rodada e até que enfim uma vitória do Inter, né, Zé? O Inter jogou bem, engoliu a Chapecoense e venceu por 3-0. Resultado que leva o Inter da zona de rebaixamento à 10ª posição no campeonato e coloca lá embaixo, na zona da degola, o Atlético Paranaense. É? Só isso? Isso, é. Ele falou que disse que ia falar alguma coisa do Palmeiras? Não, Zé, ontem nós tivemos uma votação lá no Palmeiras para mudar o estatuto do clube para o próximo presidente que entrar. Em outubro teremos eleições no Palmeiras e o próximo presidente vai administrar o clube por 3 anos. E não 2. Até hoje, na história do Palmeiras, eram 2 anos, né? E foi uma vitória significativa da Leila Pereira. Foi, na verdade, uma vergonha. Na verdade, foi uma vergonha. Mudaram o regulamento para atender às exigências da madame, Exatamente. que é dona da maior patrocinadora ou da patrocinadora do Palmeiras, injeta um dinheiro adoidado lá e trabalhou nos bastidores. Não precisou trabalhar muito, né, para fazer isso. Eu acho que isso aí, o Palmeiras está caminhando para ser um São Paulo nesse aspecto aí. Olha o que deu o São Paulo. Depois de tantas mudanças, mexe nisso, quebra aquilo, foge com aquilo, some com aquilo. Olha o São Paulo administrativamente onde está. Hoje o São Paulo em campo é reflexo daquilo que aconteceu fora do campo. Sim. Acho que o Palmeiras, na minha opinião, está caminhando de uma forma errada. Porque foi uma jogada. Ela manda, ela tem dinheiro, ela impõe e ela quer ser a presidente do Palmeiras. E foi por isso que se mudou o estatuto. Exatamente. O Palmeiras até hoje, em sua história, o presidente administrava o clube por 2 anos com direito à reeleição, né? Mas nós tivemos um total de 280 conselheiros, 224 compareceram e 143 votaram a favor, 79 contra e 2 votaram em branco. Então foi uma vitória maiúscula da Leila Pereira, que agora, na próxima eleição, depois dessa aqui, em outubro, ela pode se candidatar à presidência do Palmeiras. Só que ela terá um candidato muito forte pela frente, que será o Paulo Nobre. Agora, ao mesmo tempo que se muda e o leva para um lado perigoso, a torcida do Palmeiras está comemorando, sabe por quê, Zé? É mais uma derrota do Mustafa Contursi, com a bênção de San Gennaro. Pelo amor de Deus, esse Mustafa tem que ser excluído do Palmeiras, não pode deixar esse homem entrar mais lá. Então a Leila está conseguindo isso, ganhar do Mustafa Contursi. E cada dia esse homem perde mais força no Palmeiras. Ele que mandava no Palmeiras e desmandava até a chegada do Paulo Nobre. Então é mais uma derrota do Mustafa Contursi, graças a San Gennaro. Ele veio totalmente inspirado hoje, né? Isso aqui hoje vai virar. Isso aqui hoje eu vou falar uma coisa. Quem gosta do Palmeiras. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Pois é, quem gosta do Palmeiras e quem ama o Palmeiras quer esse Mustafa longe o mais rápido possível. Não, tá certo. Aí eu não vou nem entrar no mérito, porque eu não sou palmeirense, não cabe a mim discutir. Eu só acho que é um risco que se corre, né? Você está observando esse lado positivo de afastar o Mustafa Contursi. Eu vejo o lado perigoso, né, de se mudar o estatuto do clube para atender a interesse de uma determinada pessoa que hoje manda e desmanda porque tem dinheiro
e injeta dinheiro no Palmeiras. Ela concorreria às eleições somente em 2023, Sim, com essa mudança em 2021. Só que todos os clubes, a maioria, Zé, o presidente dirige o clube por 3 anos. O Palmeiras que estava um pouco atrás, com 2 anos. Agora o Palmeiras também será dirigido 3 anos a partir de janeiro. A eleição em outubro, o novo presidente assume em janeiro, pode ser até o Maurício Gagliotti, que ele concorre à reeleição, mas ele, se vencer, vai concorrer, vai mandar no Palmeiras durante 3 anos. Muito bem. Giovanni Peroni, um abraço. Um abraço, Zé Roberto, um abraço aos amigos dos campeões da bola. Meu destaque fica por conta da seleção brasileira de vôlei feminino, que está jogando neste momento na Turquia pela Liga das Nações. Muito bem. Vamos então abrindo o primeiro bloco do programa de hoje, lembrando que, como já disse em destaque o Vaguinho, o Internacional ganhou da Chapecoense ontem pelo Campeonato Brasileiro, né, e teremos jogos hoje pela Série B, né? Falando de um futebol de forma geral, né? Daqui a pouco tem a seleção brasileira que já está se movimentando na Granja Comari, é o começo de 27 dias de treinamento da seleção para a Copa do Mundo na Rússia. Muito bem, o Inter ganhou e ganhou bem, né, Vaguinho? E hoje o que a gente vai ter de futebol aí por esse Brasil imenso? Tem Série B do Campeonato Brasileiro, abertura da 7ª rodada, Zé, e 2 partidas, né? 19h15 no estádio Rei Pelé em Maceió, o CSA, que faz uma campanha sensacional, é um dos 3 únicos invictos do campeonato, enfrenta o Figueirense de Santa Catarina. E 21h30 no Castelão, em Fortaleza, o líder Fortaleza do Rogério Ceni enfrenta o Criciúma, que está lá na rabeira, apenas 1 pontinho. E tem bola rolando também pela Libertadores da América. 2 partidas e 2 brasileiros em campo, hein? 21h30 no Mineirão, um grande jogo, Cruzeiro e Racing. Aí vale a liderança do grupo. O Racing joga por empate. O Cruzeiro, se vencer, assume a liderança do seu grupo e vai para o pote 1 no próximo sorteio. E também 21h30 lá no Chile, Universidade do Chile e Vasco. Vale aqui uma vaga para a Copa Sul-Americana desse ano ainda. Se o Vasco vencer, vai para a Sul-Americana. Mas pro bem do Vasco, ele tem que perder e cair fora, Zé. Porque vai passar vexame de novo. Então, fica concentrado só no Brasileirão, que é melhor para o time do Vasco. Muito bem. Ontem eu tive a oportunidade, né, de assistir rapidamente pelo canal interativo, até me surpreendi com as imagens no ar, né, do jogo lá de Guarani, da onde? Guarani de Juazeiro do Ceará contra o América de Natal. Nossa, mãe do céu. Mas, rapaz, que coisa feia, hein? O América de Natal desceu muito, Zé. Era um time que há pouco tempo estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi despencando, e hoje está na Série D. É líder do seu grupo e pode aí, é um dos candidatos ao acesso. Bom, interessante, né? A gente não sabia para quem torcia, até porque para descobrir o time é problema danado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a vitória do América, por incrível que pareça, né, apesar da distância, ajudou a Ferroviária. Acreditem, ajudou a Ferroviária. Porque dos 68 times que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, até ontem, né, antes de alguns jogos que aconteceram, a Ferroviária tinha a posição de 61, é isso? 61, Zé. Então, 61º colocado, de 68, é isso? 68. Tem 7 times abaixo da Ferroviária apenas. Quer dizer, a vitória do América diminui um pouco esse vexame da Ferroviária. Porque esse Guarani passaria a Ferroviária. Se o Guarani ganha, ele passaria a Ferroviária. Ele está atrás com 2 pontos ganhos. Abaixo da Ferroviária, Zé, Guarani de Juazeiro, Espírito Santo, Atlético de Itapemirim, lá do Espírito Santo também, o Dom Bosco do Mato Grosso, Murici de Alagoas, o Nova Iguaçu do Rio e o fantástico Mojimirim. São as equipes que estão abaixo da Ferroviária. Quer dizer... Como o Mojimirim a gente não leva em consideração, é porque nem deveria estar disputando o campeonato, pelo amor de Deus, olha o risco que a Ferroviária está correndo se perder o jogo de domingo lá em Novo Hamburgo. Ela corre o risco de terminar na última posição. A sorte nossa é que não tem rebaixamento, senão iríamos para a última rodada lutando contra o descenso de novo. Né? Pelo amor de Deus, para com isso. E a vitória do América classificou o América ontem. Sim, classificou o América, mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, gente, pode até parecer brincadeira, mas não é. É um negócio a situação triste, é séria, Zé. é muito triste. Muito triste. Nós temos 68 times, dos quais muitos inteiramente desconhecidos para nós aqui de São Paulo. Né? Já falamos que o futebol de São Paulo não é tudo isso que a gente disse,
Que a gente acha que porque nós temos o campeonato regional mais importante coisa nenhuma. É nada. Quando a gente vê um campeonato brasileiro com poucas equipes de São Paulo, na Série B principalmente, né, que foram caindo, e a gente vê a campanha da Ferroviária, por exemplo, a gente fala, a coisa não é do jeito que a gente pensa e a gente fala, não, e o senhor Reinaldo Carneiro Bastos fala. A gente está muito atrás de muita coisa. Sim. Agora, 68 times. Se nós estivermos lá 63, 62, gente, por tudo o que significa a Ferroviária, vexame. pela história que nós temos, pelo amor de Deus, a coisa é mais vexatória do que parece. Né? Ontem fizemos essa conta lá no Balanço Geral da Rádio Cultura, eu saí apavorado. Confesso que saí apavorado, começou, o Vaguinho não termina mais. 50, 51, 50, e vai falando, mas onde é que vai parar isso? Parou em 61. E aí você cantou a bola. Esse Guarani, não sei de onde. Juazeiro. Do Ceará. Ganhar hoje, que o jogo foi ontem, aí a gente vai cair mais ainda. Vai mais uma posição. Aí eu torci pro América. Falei, meu Deus do céu. Gente, vamos parar com isso, vai. Zé, nós temos junto com a Ferroviária, agora o Macapá não está mais junto com a Ferroviária, que ele ganhou. O jogo de ontem foi a 6 pontos. O Santa Rita de Alagoas tem 3 pontos, mas tem uma vitória. Então está na nossa frente. E o Central de Caruaru, lá do Recife, tem também 3 pontos, nenhuma vitória, mas marcou 4 gols. Nós marcamos só 2, então ele está na nossa frente também. Mas esse é outro problema, né, Wagner? Os critérios hoje são praticamente todos eles contra a Ferroviária. Tudo contra. Porque a Ferroviária corre o risco, se ela perder lá, de passar um campeonato inteiro sem ganhar um jogo. E aí entra esse critério. Tem times com 3 pontos, mas que tem uma vitória, coisa que a Ferroviária até agora não tem. Não tem. Então, se de repente, no domingo, a Ferroviária perde em Novo Hamburgo, fazer essa matemática domingo lá vai ser entre lágrimas. Ô Zé, se a Ferroviária perder domingo do Novo Hamburgo e o Mogi Mirim ganhar o jogo dele, até o Mogi fica na nossa frente. Aí eu peço demissão. E o duro é que tem times mais novos. Você nem conhece. Que você nem conhece, né? O Esparta de Tocantins. As coisas loucas, né? Cordino do Maranhão, tá tudo na nossa frente, Zé. É um negócio triste. E, como você disse, o ano passado, nós tínhamos 6 equipes de São Paulo na Série D. Na primeira fase, 5 foram eliminados. Nessa aqui, 5 times de São Paulo, 2 já foram eliminados, Ferroviária e Mogi Mirim. Então, nosso campeonato paulista não é o mais forte do Brasil, acho que há muito tempo, viu, Acho que é uma tremenda uma enganação, né? A gente não tem essa força que a gente imagina que tem, não. Tá fácil. Mas vamos aguardar, né? Vamos preparar o sofrimento aí para domingo, né? Para ver o que é que vai acontecer. Eu vou ficar muito atento lá. Apesar que o jogo é 6 horas, né? 18 horas o jogo domingo, toda né? a rodada é às 18. Às 18 horas, né? Mas no final da transmissão a gente vai saber qual a colocação da Ferroviária. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Bem, vamos falar de seleção brasileira, porque uma coisa interessante. Ontem um cara me falou e ele tem razão. Ele falou, mas onde é que está o clima da Copa, né? Alguém sabe onde está o clima da Copa? Está escondido. Com o frio. Com esse frio aqui... Não, mas não é por causa do frio, não. É o interesse mesmo. Eu ressalto isso. Eu já falei isso aqui. Vou mudar um pouquinho o discurso, mas sem mudar muito. Eu disse que hoje o povo brasileiro de uma forma geral, ele está muito mais preocupado com a situação do país, a situação econômica, a situação política, do que com a Copa do Mundo. Com certeza. Da mesma forma que eu falei aqui outro dia, de que o torcedor do futebol de uma forma geral, o brasileiro de uma forma geral, tem na cabeça o time do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, e não sabe a escalação da seleção do Tite. Também concordo. Então, o clima não é só o clima frio pela temperatura, que realmente a temperatura caiu. Há um negócio assim, a não ser que eu esteja equivocado, mas essa é a minha impressão. Vocês têm impressão diferente? Não, totalmente a favor a vocês. Levando para o lado só do futebol, o torcedor brasileiro, ele gosta do seu time. Ele não gosta da seleção brasileira, Zé. Isso é provado. Eu trabalhei numa área aí, Zé, que tinha uma venda de jornal, de esportes, e na época de Copa do Mundo é a pior fase que existe para quem vende jornal esportivo. Não vende de jeito nenhum. Ninguém se interessa pela seleção brasileira. O torcedor se interessa pelo seu clube. Tanto, Zé, que tem torcedor que se não tiver um jogador do seu time na seleção, ele não torce para a seleção brasileira. Agora, eu vou colocar em discussão rapidinho aqui, porque temos que já fechar o bloco.
o seguinte, o que contribui muito para isso também é o fato de nós termos uma seleção, uma verdadeira legião estrangeira. Com certeza. É isso aí. Isso também contribui de uma forma decisiva. Claro. Olha, eu confesso, você falar para mim, fala a seleção brasileira de 58 para você, eu falo, a de 62 eu falo, a de 70 eu falo, essa do Tite eu não sei. Eu acho que como o Zé Roberto, milhões também não sabem. É uma seleção estrangeira. Olha, Zé, e até a seleção que não foi campeã tem muito mais prestígio do que a seleção que foi campeã. Vou dar um exemplo. Em 82, a seleção brasileira, eu sei a escalação da seleção de 82 de cor e salteado e não sei a de 94 que foi campeã. Tá certo. Bem, nós temos imagens aí da seleção brasileira que desde ontem, o Cássio chegou atrasado, deu explicações lá, e a seleção desde ontem, afinal de contas, já está na confortável Granja Comari. Um período de 27 dias de treinamento, né, que o técnico Tite entende, Giovani, como um período normal e perfeitamente lógico para que a seleção se prepare para o Campeonato Mundial de Futebol da Rússia. Ontem se apresentaram alguns jogadores, porém outros ainda vão se juntar à seleção brasileira, principalmente o atacante Roberto Firmino, o lateral esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, que eles estão envolvidos na final da Copa dos Campeões. Mas uma informação que ontem correu lá na Granja Comari, Zé, foi o seguinte, que a seleção ela mudou o estabelecimento dos prêmios por convocação e final do título. Então agora eles já receberam um prêmio por convocação e agora só vai receber o próximo prêmio se eles chegarem à final e ainda pode haver uma mudança também no título. Bem, na verdade isso aí a gente acaba até entendendo o seguinte, porque todos eles são milionários, né? São jogadores que ganham um salário fabuloso. Você nem tem como dar bicho para esse gente, para esse pessoal. Né? Se você for falar de gratificação, né? Porque quando o cara ganhava 30 pau por mês, você dava um bicho de 50, era uma festa. Agora, hoje os caras ganham milhões, os caras ganham em euros. Não tem como pagar bicho, pagar gratificação para esse povo. É um dinheirinho para o cara abastecer o carro no posto de gasolina mais próximo e ir embora. Se tratando de prêmio, aqui a gente olha o Brasil, falando em prêmio do Brasil, para esses jogadores de fora, eles dão risadas. É claro, mas é por isso que aí, com todas as besteiras que a CBF faz, a gente tem que entender que você olha, o bichinho é um bichinho. É um bichinho para vocês, porque o bichão não tem como dar. Não tem. Não, o bichinho. Os caras não estão nem aí, rapaz. Estão muito preocupados com isso. Pelo amor, os caras ganham dinheiro adoidado. Adoidado. Então tem que dar um bichinho mesmo. Dá um bichinho para os caras aí, um bichinho bem pequenininho, e tá tudo bem. Uma mordomia que não acaba nunca. E teve seleção brasileira, Zé, se eu não me engano, a de 90, que disputou a Copa da Itália. Os jogadores discutiam às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Suécia em 90, quanto que eles iam ganhar de bicho. Aí não ficou acertado, o Brasil não jogou nada aquela Copa do Mundo. Vai saber, né? Foi a pior seleção que eu vi. Essa mudança, ela vem, Zé, porque me parece que eles ganhavam por jogo. Uma mudança radical, né? Mas a gente entende, e ninguém vai reclamar, imagino que não. Acho que o Neymar vai reclamar de bicho. Jamais. Vai reclamar de bicho. Para com isso, rapaz. Então, não tem nada a ver. E só um detalhe, falando em Copa do Mundo, em cobertura de vários canais, sabe quem está nos assistindo lá em Americana pelo Facebook? J. Júnior. Opa, esse entende. O Jotinha. Grande J. Grande J. Júnior, grande amigo, excelente profissional, grande companheiro. Olha, para esse a gente tira o chapéu e aumenta até a iluminação do estúdio aqui como reverência a J. Júnior. Uma grande figura, um grande amigo, um grande companheiro, uma referência entre os locutores esportivos do Brasil, tanto no rádio Bandeirantes e outras emissoras, como na televisão. J. Júnior, um grande abraço dos seus amigos, dos campeões da bola aqui da Rádio Cultura M e da TV Cultura Paulista. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida com convidados especiais para falar de um assunto que eu adoro, que é a história do rádio esportivo de Araraquara. Um instante só e a gente já volta. O desafio
desafio de peso está no ar. A atenção toma conta de todas. Chegou a hora da malhação. Quais serão as surpresas e desafios que as nossas participantes enfrentarão desta vez? Torça junto com a gente. O Mexa-se Mulher reserva muitas emoções e muita diversão. O momento de emagrecer com saúde é agora. Mexa-se Mulher, toda terça-feira ao vivo às 14h, com representação às 10h30 da noite. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. A ABA completa 10 anos de projetos sociais. São mais de 500 crianças praticando basquetebol com acompanhamento nutricional e psicológico. E para continuar marcando estes pontos, a ABA precisa de você, empresário. Doe 3% do ICMS sem custo para a sua empresa. Informações 163472-5505. Sua empresa é o apoio que faltava para estas crianças. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista e na Rádio Cultura AM de Araraquara. Temos dois convidados aqui, o assunto vai ser muito legal daqui a pouco. Mas antes a gente aborda e abre um espaço para o esporte amador da cidade. Temos aí imagens do vôlei feminino sub-21 de Araraquara, que venceu o Rio das Pedras nesse final de semana. Jogo da APV, da Associação Paulista de Vôlei. Associação Pro Voleibol. Pro Voleibol. Paulista. Eu não deixa de ser paulista, mas não tem nada a ver. Associação Pro Voleibol, estamos mostrando aí as imagens, né, que vieram cedidas lá pelo Jonas Bezerra. Um grande abraço ao Jonas Bezerra, que é também um grande amigo e companheiro dos campeões da bola. Marcos, que o quê? O jogo foi realizado lá no ginásio municipal Walter Guidolin, lá em Rio das Pedras. 3-0 para Araraquara, 25-8, 25-14 e 25-14. Depois desse jogo, antes dos jogos regionais em Matão, o Sub-21 terá mais 3 compromissos pela PVs. É dia 16, 5 da tarde, contra São Carlos, em São Carlos. Dia 23 de junho, 11 da manhã, enfrenta Limeira no ginásio da pista. E no dia 1º de julho, às 10 da manhã, enfrenta São Carlos aqui em Araraquara. Tá certo. E é um trabalho muito, muito legal, né, Marquinhos? Bem feito, um trabalho feito com muita dedicação, uma superação incrível desse pessoal. Por isso que a gente faz sempre aqui a questão de abrir espaço para essas modalidades esportivas que nem sempre, às vezes, conseguem a divulgação que elas necessitam. Né? Isso mesmo, belo trabalho feito pelo Du, pelo Eduardo Zamboni, pelo Jonas na comunicação, pelas meninas, aí, pelos patrocinadores que apoiam, né? A maioria, muitos são pais e próprios atletas, mas isso pouco importa e ajudam também, e muito, no dia a dia do trabalho do Eduardo. Parabéns a eles e parabéns por essa grande vitória lá em Rio das Pedras, no último sábado, 3-0. Muito bem, tem algum outro giro de informações? Basquete, vôlei? Basquete joga hoje, parada dura lá em Bauru, 8 horas da noite contra o Bauru lá no ginásio Panela de Pressão. Bauru que vem na terceira colocação do campeonato, em 7 jogos, 5 vitórias e apenas 2 derrotas. Então, 8 horas da noite hoje lá no Panela de Pressão. Bauru e Aba... Pelo Paulista Sub-19, isso. Aba Fundo Esporte.
Interessante, como o time tem jogado melhor fora, de repente, né? Pode fazer até um bom acontecer jogo resultado. contra o Bauru lá no ginásio Panela de Pressão nessa noite. Futsal masculino joga sexta-feira pelo Campeonato Paulista, pela Liga Paulista contra Indaiatuba, no Gigantão, 8 horas da noite. Futsal feminino joga no sábado, 4 da tarde, no Gigantão, contra Santo André. Perdeu na primeira rodada para o Corinthians 4-1, venceu na última rodada contra Itapevi 15-1. Muito bem. E nós estamos recebendo aqui 2 grandes companheiros, jornalistas, né? E que hoje nos dão a honra da sua presença aqui ao vivo conosco, nos nossos estúdios da TV Cultura Paulista e também da Rádio Cultura AM, para falar um pouco desse lançamento, que aconteceu em 2014, né? Mas até hoje continua repercutindo e repercutindo muito nos meios radiofônicos, vamos assim dizer, de Araraquara, das emissoras de rádio, porque esse livro aqui está lá dentro, né, que a gente está mostrando aí, é de autoria desses companheiros que estão conosco aqui, o Celso Luiz Galo e o Jonathan Luan de Oliveira Dutra. E esse trabalho magnífico, né, que foi um trabalho de CCC, da conclusão de curso da Uniara, do jornalismo da Uniara, esses meninos aí, mais alguns companheiros, se atreveram com muita coragem a fazer um trabalho de pesquisa importantíssimo, eu diria sensacional, né, de buscar a história do rádio esportivo de Araraquara. Né? Então isso é muito bacana. Jonathan e Celso, muito obrigado e parabéns, né? Sempre disse parabéns para vocês por esse trabalho magnífico, mas agora a gente tem a oportunidade de falar ao vivo aqui na TV. Parabéns, então, e muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Zé. Bom dia a todos. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Zé. É sempre muito bom falar do nosso livro, né? Eu costumo dizer para o pessoal que é um motivo de orgulho que eu tenho desde então na minha carreira. Perfeitamente. Bom, Zé, bom dia a todos que estão nos assistindo, Marquinhos, ao Jonathan também. E obrigado pelo convite para a gente estar aqui. Realmente o livro é uma coisa que marcou a nossa vida e a nossa carreira como jornalistas, né? Enfim, se formando jornalistas ainda, mas já produzindo esse material. Foi uma pesquisa muito bacana, que deu muito trabalho também. Imagino. Foram aí 2 anos de trabalho, 1 ano mais planejando no projeto e 1 ano executando. E aí esse é o resultado final. Agora, a pergunta natural, lógica, né, que não pode deixar de ser feita é o seguinte: é claro que você, quando conclui o curso de jornalismo, como vocês fizeram na Uniara, vocês abordam, discutem com os organizadores um tema e vão atrás de elaborar esse tema e fazer o trabalho. Agora, por quê? Né? A pergunta é exatamente essa, a minha curiosidade. O que levou vocês a escolherem esse tema, né? Do rádio esportivo, da história do rádio esportivo? É claro, a gente entende que como jornalistas, né, e vocês são muito ligados ao esporte, até há uma justificativa para isso. Mas eu faço questão de ressaltar, porque eu estou aqui em Araraquara desde 75, e já são aí 43 anos, né? Faço agora em julho. Nunca havia sido feito um trabalho. Havia sempre algumas publicações esporádicas sobre a história do rádio da cidade. Vocês não, vocês fizeram um trabalho muito mais completo, muito mais aperfeiçoado. A pergunta é essa: por que o rádio esportivo? Por que esse tema? Então, o que levou vocês a escolherem esse tema? O projeto surgiu de uma forma até curiosa, né? Eram 2 projetos diferentes. O Celso ia fazer um projeto do Wilson Silveira Luiz, especificamente do Wilson, e eu ia fazer a história do Zé Roberto. E aí os professores... os professores... Isso a gente nem tinha contado ainda. Não, para mim é novidade. E aí tinha esses 2 projetos que eram parecidos, né? Parecidos, não, quase idênticos, e os professores falaram da gente se juntar e fazer um de forma geral do Rádio Esportivo de Araraquara, até pelo fato de que não havia na cidade ainda um projeto parecido com esse. Porque na época eu trabalhava com o Wilson Luiz em um programa numa rádio aqui da cidade. Não, pode falar o nome. Na rádio Morada do Sol. O programa do Pita, né? Não tem problema. Programa Esporte e Lazer. Eu trabalhava com ele, toda semana eu encontrava com ele e tinha relação muito próxima com ele. Então eu pensei em fazer um trabalho dele. E aí o Jonathan pensou em fazer um trabalho seu e dos campeões da bola. A gente sentou e falou, vamos ampliar isso então e fazer um trabalho geral falando de todo o rádio. Não, mas claro, além disso tudo, tem a paixão pelo esporte e também pelo rádio, que a gente, desde pequeno, acostumado a ouvir os jogos da Ferroviária, o Celso na cidade dele, ouvindo o rádio também, trabalhando no rádio desde muito cedo. Então, tudo isso também colaborou para a gente fazer esse projeto. Não, e eu faço questão de registrar o seguinte aqui, e estamos mostrando imagens aí para ilustrar o papo aqui, nosso inesquecível, legal
Wagninho Bellini, né, uma das figuras. O que eu quero dizer é o seguinte, essa ideia de juntar o trabalho, né, de somar as ideias, eu acho que foi magnífica, porque eu posso falar por mim, posso falar pelo Wilson Luiz também, que com certeza está nos assistindo. Está lá o Ivan Roberto. O jogo do Napoli. Quando a Ferroviária foi tricampeã do interior. Então é o seguinte, se o trabalho ficasse restrito, e eu vou falar com a maior sinceridade, se o trabalho ficasse restrito ou a mim, ou ao Wilson Luiz, ou a nós dois apenas, seria também uma grande injustiça com essas figuras magníficas que estamos mostrando no vídeo aí. Porque a história do rádio esportivo de Araraquara não se resume a José Roberto Fernandes e a Wilson Silveira Luiz. Nós temos aí, claro, a nossa parcela nisso tudo. Mas quantos, né? Quantos ajudaram a escrever essa história magnífica do rádio esportivo de Araraquara? Então nós falaríamos aqui o programa todo, de muita gente, de Ivan Roberto, de Adilson Telaroli, o Zé Roberto magrinho, não tá. Olha o tamanho do gravador. Não aguenta nem com o gravador, pai. É só um detalhe que essas fotos estão todas no nosso livro. É impressionante. Sidney Schiavon, Antônio Carlos Araújo, para mim, o maior narrador que eu já vi aqui, trabalhar em Araraquara, em São Paulo, enfim, muitos companheiros teriam, naturalmente. Ele, o Rodrigues Caraça, o Wilson de Freitas e muitos outros que passaram por aqui, né, pelo rádio esportivo de Araraquara. Então, parabéns, porque na verdade essa ideia foi magnífica, né? Porque trouxe de volta não apenas 2 personagens do rádio, mas todos aqueles que ajudaram a escrever a história do rádio. Qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade foi ter registros do início da história do rádio esportivo, porque foi muito difícil ter acesso a alguém que estava vivo e se lembrava daquilo, ou publicações que mencionavam essa época. A gente encontrou em um livro do Marcelo Cirino, que inclusive compôs nossa banca junto com o Chico de Assis. Isso. O Marcelo Cirino publicou em um dos livros dele que existe um registro da primeira transmissão de 1937. Tem até em uma das fotos que a gente trouxe, do Nicolau Tuma, que é o metralhador. Isso, o locutor metralhador. Isso, ele veio de São Paulo para cá, pela PRD4 ainda, que não era Rádio Cultura ainda. Ele veio narrar um jogo do Paulista, que era um time daqui da cidade, contra o 15 de Jaú. Esse é o primeiro registro de uma transmissão. Depois foi se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo. Nos anos 50, o Roque José Age acompanhou o início da Ferroviária, que foi fundada em 50 e começou a jogar em 51. O Roque José Age foi aí o primeiro que cobriu a Ferroviária, que é o principal time da cidade, o principal objeto aí de cobertura da mídia esportiva. E aí as coisas foram sucedendo, vieram o Wilson Luiz, veio você, José Roberto, Antônio Carlos Araújo, e veio todo mundo depois. É uma história magnífica. Além dessa dificuldade, eu acho que também a dificuldade que a gente teve de colocar tudo dentro de um livro, né? Precisaria de mais de um livro, né? Teria mais páginas, enfim. Foi um projeto de quase 1 ano e meio, trabalhando em cima dele. Então tem várias histórias que a gente ouviu, sua, do Wilson, do Antônio Carlos, que acabaram ficando fora do livro porque não tinha tempo, né, para colocar. Então acho que foi uma das dificuldades também nossa. A gente conseguiu contar os detalhes da sua chegada até Araraquara, da chegada do Wilson Luiz, que ele trabalhou um tempo em São Carlos, depois veio para cá. Você começou em Barretos, depois veio para cá. Isso. Então a gente conseguiu contar muitos detalhes assim, pessoais até, do começo da carreira de alguns radialistas, de alguns jornalistas. Mas muita coisa ficou fora, porque o espaço era reduzido e, enfim, muita coisa precisou ser selecionada e deixada de lado, infelizmente. Mas o material a gente considera que está bem detalhado. Assim. Por que está lá dentro? Porque é o bordão que você utiliza nas transmissões. Quando sai o gol, você diz está lá dentro. É da Ferroviária. E a gente usou esse bordão. O nome do livro, na verdade, foi a última coisa que a gente começou a pensar. A gente fez todo o livro. E aí a gente começou a pensar no nome e tal. A gente pensou num bordão que tenha ficado marcado. E aí a gente usou o Tá Lá Dentro. Tem pergunta, Marquinhos? A pergunta essa aqui é a nova geração, né? Que também é focalizada, como o caso do Vaguinho, do Giovanni. Que também estão no livro. Sim, estão no livro, merecidamente. Ô Zé, a pergunta que eu faço... Está emocionado, né, rapaz? Você está vermelho, fez tudo. Não, eu fico porque eu vejo a carreira dos dois, quando eles começaram, principalmente o Jonathan, né, que a gente está mais próxima, devido à profissão dele hoje, mas hoje eu ia falar sobre o livro e a formação dele.
O por que não, muita gente pergunta, e eu estava até comentando com o Giovanni sobre isso, por que não da venda do livro, Jonathan? Porque muita gente pergunta, eu também sou um deles que gostaria de ter possibilidade de comprar esse livro, por que não da venda do livro? Qual que é a dificuldade que vocês estão enfrentando até mesmo para vendê-lo? Então, na época que a gente fez, lá em 2014, a gente pensava em publicar o livro, é claro, um material muito, muito importante, foi um trabalho muito grande que a gente fez de pesquisa. Então a gente queria muito ter lançado esse livro, só que a gente começou a procurar editoras que pudessem colaborar com a gente, mas como a gente era recém-formado, eles não quiseram abraçar o projeto. E a gente buscou os custos que ficariam da gente bancar, e estava inviável na época, né? Ficou meio complicado para a gente bancar a impressão dos livros, e acabou que a gente deixou essa ideia mais para frente. Mas vocês desistiram da ideia? A ideia ainda continua ali. Se a gente quiser arrumar alguma coisa mais para frente e tal, mas está bem guardado, e a gente pensa sim em publicar o livro. Porque nós temos, inclusive, né, na medida do possível, os campeões da bola estão aqui para ajudar, porque para nós isso aqui, esse livro é fundamental, né? Não é porque conta só a história, por exemplo, dos campeões da bola, que tem um capítulo só especial aqui, né, em especial dos campeões da bola, mas por tudo que representa, né? Quem gosta de rádio, puxa vida, não pode deixar de ter isso aqui na sua prateleira. A gente tem 2 exemplares do livro disponíveis para leitura para a população. Sim. Um fica no Museu do Futebol e Esportes, lá na Arena da Fonte, e um fica na biblioteca da Faculdade de Jornalismo da Uniar, que fica ali na Via Expressa. Então, quem quiser ter acesso ao livro pode procurar o museu lá com o Gustavo Ferreira Luiz, nosso grande amigo também, que ajudou muito junto com o Alessandro Borba. Sim, sim. O prefácio, inclusive, é do Alessandro. Isso, muito, muito bem elaborado, muito, muito bem elaborado. Então, lá no museu tem um exemplar, se alguém quiser chegar lá, passar uma tarde sentado lá e assistir e lendo o livro, está lá à disposição. A maioria das tardes que a gente passou foi lá dentro do museu mesmo. A gente ficou muito no museu. Teve uma pergunta aqui agora do Soraya do 25 que eles já responderam, né? Se tem um exemplar para vender ou para ler, né? E o Galo acabou dizendo. Então, um abraço ao Soraya, que está mandando um abraço, parabenizando vocês também. Grande Soraya. Para vender não tem, mas para ler tem. Para ler tem. Agora, eu acho que até nós todos dos meios esportivos deveríamos ter um papo com vocês aí para ver o que é possível fazer, né? Porque isso nos interessa muito. Sim, essa é uma história magnífica, uma história do rádio esportivo de Araraquara, com figuras extraordinárias, né? A gente viaja, a gente sabe do respeito que o rádio esportivo de Araraquara, o rádio de uma forma geral, mas o rádio esportivo em particular, até pela ferroviária, né, que o rádio esportivo tem fora daqui, fora das nossas fronteiras. E o número de talentos fantásticos revelados aqui pelo rádio. Eu me emociono muito, né, quando eu falo disso, e eu acho que vocês estão realmente de parabéns. O trabalho que vocês fizeram é um trabalho magnífico, né? Eu vou sempre falar parabéns para vocês. Me orgulhei muito de poder ter participado, colaborado ainda aqui modestamente com o trabalho que foi feito, e vocês estão realmente de parabéns, né? Eu gostaria de ver isso aqui realmente caminhando, né, no sentido de que as pessoas que gostam de rádio pudessem ter, cada uma delas, um exemplar disso. E muita gente gosta de rádio, né? Gosta. O rádio ainda é imbatível, com todas as dificuldades, com todos os problemas, o rádio esportivo ainda é aquele amigo fiel que o ouvinte tem, né? Que leva para qualquer lugar, é a sintonia imediata, instantânea. Então, na verdade, é aquele companheiro fiel. Inclusive, a contracapa mostra isso, né? O pessoal tá no estádio e tá lá com o radinho ouvindo a transmissão. Me permitam ler a contracapa aqui, que eu acho que é muito legal. Ela só está desatualizada. Está desatualizada. O lugar voltou para a elite. Voltou para a elite. Mas isso é um dado importante, né? Sim. O rádio esportivo de Araraquara mexe com a imaginação dos ouvintes há quase 80 anos. Desde a década de 1930, esse veículo de comunicação acompanha os principais acontecimentos do futebol, do vôlei, do basquete, entre outras modalidades. Mas o futebol é o carro-chefe, assim como no restante do país. Seu principal símbolo na cidade é a ferroviária, que tem relação direta com os altos e baixos enfrentados pelo rádio, que é uma verdade. Nos anos 60, época de títulos e fama internacional, 2 fortes equipes de esportes concorriam pela audiência pelas rádios Cultura e A Voz da Araraquarense, que depois se tornou Morada do Sol. Atualmente, com o time há praticamente 20 anos fora da elite, a Ferroviária já voltou, é claro, apenas uma equipe terceirizada supera as dificuldades para não abandonar as transmissões.
E os sacrifícios mais recentes foram feitos agora, nesse campeonato brasileiro, com jogos em Tubarão, com Novo Hamburgo e lá em Cianorte. Em Tá Lá Dentro, que é o nome do livro, essa história é contada por radialistas, historiadores e profissionais envolvidos com os microfones. Boa sintonia. Gente, parabéns. Esse papo tem que ser renovado, a gente precisa conversar mais sobre isso. E vocês vão ter um espaço aqui muito maior para a gente poder bater papo sobre o rádio, sobre esse trabalho magnífico. O que eu quero dizer é o seguinte, em nome dos familiares, daqueles que já nos deixaram e estão mencionados, são historicamente importantes nisso aqui. Em nome dos que estão aí ainda, alguns afastados do rádio, exercendo outras atividades na sua vida, e daqueles que ainda fazem rádio, têm a coragem para fazer rádio, e principalmente o rádio esportivo, a gente quer agradecer muito a vocês, né, por esse trabalho fantástico que fica para a história, né, fica para quem gosta de rádio, para quem gosta de futebol e para quem vê no rádio aquele companheiro inabalável, insubstituível. Parabéns, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo e muito obrigado por vocês terem feito esse trabalho aqui. A gente agradece a oportunidade dos Campeões da Bola, a sua também aqui na Janela Esportiva. A gente tem alguns agradecimentos também para fazer. Com certeza. Pessoas que foram importantes na confecção do livro, o Marcelo Cirino e o Chico de Assis, que ficaram na banca e avaliaram o trabalho. Além do Marcelo ter ajudado muito com o livro também lá. Sim, os livros do Marcelo foram muito importantes. Os professores Messias e Avanete, a orientadora do trabalho, Luciane do Vale, que também é apaixonada por rádio. Pelo nome? Nos ajudou. Pelo nome. Do Vale, nos ajudou muito. Todos os entrevistados que nos receberam, foram acho que 12 ou 13 entrevistados que nos contaram muitas histórias. O pessoal do Museu do Futebol, Alessandro Bock e o Gustavo Ferreira Luiz, enfim, todo mundo que fez a diagramação, revisão, fotografia, todo mundo que ajudou a gente agradece muito e agradece a vocês pelo espaço. É isso, agradecer todo mundo aí que participou do livro, né? Como o Celso disse, eles colaboraram muito, receberam a gente da melhor forma possível. E se não fosse eles contarem essa história pra gente, a gente não teria feito esse trabalho. E também agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o livro. Como eu já disse, é um orgulho muito grande que eu tenho de ter feito esse projeto, até porque desde pequeno eu estou acostumado a ouvir rádio em casa, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, enfim. Agradeço novamente pela oportunidade de ter falado sobre ele. Muito bem, vamos para o intervalo e a gente volta então para o bloco final da Ferroviária aqui na nossa Janela Esportiva de hoje, uma viagem no passado do rádio, presentão de terça-feira. E que presente. Voltamos já, hein? Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 33359888. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324 7039.
Você já pensou em ser um doador de medula óssea? Muita gente pode doar e não sabe. Atitude que salva vidas. Nossa conversa é com a hematologista doutora Cibele Duque, além da super receitinha saudável com a nossa querida chefe Aline Carrascosa. Não percam, esperamos todos vocês. Conexão Saúde, todas as quartas às 14 horas, com reapresentação às 22h30, na TV Cultura Paulista. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação. Em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Muito bem, vamos então para o dia a dia da Ferroviária, aqui dentro da nossa janela esportiva. Um recadinho sempre importante, né, com relação ao Doutor Esporte Ice. Dores musculares, você pode combatê-las imediatamente com resultados extraordinários, aplicando o Doutor Esporte Ice que você encontra na rede de farmácias Droga Vem. A Droga Vem faz bem, em qualquer loja da rede Droga Vem você encontra o Doutor Esporte Ice contra dores musculares. Droga Vem, Araraquara, Américo, Matão, Itaquaritinga, Ferroviária, Marcos Chiochini. Time principal masculino se preparando para o duelo contra o Novo Hamburgo. Amanhã tem coletiva pela manhã na Fonte Luminosa. E também o treinamento técnico logo após a coletiva. E o time feminino que se prepara, depois de empatar com o Rio Preto no final de semana, para o jogo de amanhã à noite, tarde e noite na Fonte, 18h30, contra a equipe do São Francisco da Bahia, que tem uma parceria com o Esporte Clube Bahia no Brasileirão. Muito bem, nós temos no nosso roteiro aqui o pré-jogo de Ferroviária 2, Rio Preto 2. Rio Preto estava ganhando 2-0, O Rio Preto estava ganhando 2-0 e a Ferroviária foi buscar o empate. Se tivesse alguns minutos a mais pelo ritmo do jogo, a Ferroviária poderia ter vencido. Mas o Si não joga, mas é um ponto a ser comemorado pelas circunstâncias da partida de domingo. Muito bem, prestigiando o futebol feminino, os campeões da bola estiveram na Fonte Luminosa domingo à tarde, apesar do frio. E esse é o pré-jogo que nós mostramos aqui para você que nos dá a honra de acompanhar a nossa janela esportiva. Vamos lá. Amigos da Janela Esportiva, estamos aqui na Fonte Luminosa para mais um jogo do futebol feminino. Ferroviária contra São José do Rio Preto. Acompanhe tudo aqui na TV Cultura Paulista. O povo está feliz em futebol com a Ferroviária, a Morada do Sol. Apinhado na camisa, que emoção. Salve Ferroviária do meu coração. Ferroviária, amo você, em qualquer hora e tempo, seu lema é vencer. Araraquara, venturas mil, viva a Ferroviária, o orgulho do Brasil. O povo está feliz em futebol, com a Ferroviária, da Morada do Sol. Aguinhado na camisa, que emoção. Veterano, esta terra é um clube soberano, a justa fama que conquistamos, provada está nas taças que guardamos, o verde e branco, as belas cores, brilha no peito dos nossos jogadores, embora a inveja e de combate, estão traçados. Esse é o pré-jogo, né? Agora os melhores momentos. Tivemos bons momentos no jogo? Tivemos até um volume maior do que da Ferroviária, só que a Ferroviária vem pecando naquele toque final, Zé. Aquele toque final para o gol vem penalizando a Ferroviária em vários jogos. A gente viu isso na última rodada do Brasileiro, aconteceu isso no Paulista Feminino, mas o Rio Preto também teve as chances dela, da equipe delas, né? E a Luciana fez grandes defesas. E infelizmente, Zé, pelo menos na minha opinião, vocês vão ver a imagem, no segundo gol, não sei o que atrapalhou a Luciana,
um gol espírita que ninguém sabe, acho que nem a Luciana sabe até agora por onde aquela bola entrou dos 2-0 no gol da Mariana, no momento que o Rio Preto fez 2-0. Mas a Ferroviária teve um volume bem maior de jogo novamente do que o Rio Preto, Zé. Eu insisto em dizer, Giovanni, bola alta para goleira no futebol feminino é uma tragédia, né, rapaz? Nossa, mãe do céu. É bastante difícil. É porque não tem a impulsão que precisaria ter. Não tem. A mulher... Nesse caso aí, até a defesa foi feita. O que explica, na verdade, é que a mulher tem menos força do que o homem. Sim, claro, né? exato. Então, algumas, né? Algumas mas mesmo para jogar futebol, Zé, você pode ver que todas elas é uniforme, né? Não tem uma boa impulsão. Ataque da Ferroviária, né? Chute da Mônica, a bola parou no pé ali da Cimeia, zagueira da equipe do Rio Preto. E é o que a gente fala, né? É injusto o resultado. Não dá para falar justo ou injusto, Zé, por causa da eficiência, né? O Rio Preto teve menos chance, sim, mas foi mais eficiente que a Ferroviária. E quando a Ferroviária foi para cima, conseguiu chegar aos 2 gols, poderia ter vencido, mas o famoso si que não joga, né? Aí um lance aí que um bate-rebate do Rio Preto e o gol acabou saindo ali da jogadora Fafá do Rio Preto, né? Houve o chute, a bola explodiu na travessão, a Luciana foi para a defesa e no chute depois da Fafá, a Luciana tirou... Quase um gol contra. Foi quase um gol contra, mas acabou sendo da jogadora do Rio Preto, o toque final. Ficou na dúvida aí, né, do lance da bola ter entrado ou não ter entrado, mas ali vendo o lance parece que a bola resvala mesmo na Jéssica, zagueira. E quando a goleira puxa a bola, realmente ela já tinha passado. Ela já tinha passado a Luciana. Aí 1-0 para a equipe do Rio Preto, ainda no primeiro tempo. Esse gol saiu aos 44, né, Vaguinho, do primeiro tempo. Depois disso, a Ferroviária voltou com tudo para tentar o empate. Até o chute da Carol Tavares, a goleira nem tocou na bola. Passou ali próximo à trave direita. E o Rio Preto acabou ali, depois chegando ao segundo gol, né, no bate-bate. Acho que é nesse lance aí, ó. Que o Rio Preto chuta de longe. E olha a bola. A Luciana, quando pula, a bola entra no ângulo. A gente não sabe se foi a sombra, o sol, o que atrapalhou ela, a Luciana. Tanto que ela pega a garrafa da água dela e... Mas foi uma falha muito grande dela, hein? De posicionamento. Ó. Ela pula, a bola bate no travessão ali e entra no ângulo. E depois disso a gente pensou que, até mesmo pelo gol que o time ia se abater, o time teve força para buscar o empate e terminou no final ali 2-2 entre Ferroviária e Rio Preto pelo Paulista Feminino. Tá certo. O jogo acabou então 2-2. Rapidinho, o próximo jogo da Ferroviária? Próximo jogo da Ferroviária, amanhã na Fonte Luminosa, contra a equipe do São Francisco da Bahia. Gol de empate. Pelo Brasileirão. Esse é o gol de empate. Esse acho que é o primeiro gol. Primeiro? É o primeiro, 2-1 esse daí. O gol de empate é um gol de pênalti tá certo, da Ferroviária. Tá certo. Esse é o gol da Ludmilla e o depois de empate da Raquel na cobrança de pênalti. E no final de semana, a Ponte Preta, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, lá em Valinhos. Tá certo. Muito bem. Olha, hoje, 2h35, dá ainda para rodar a entrevista da Carol aí, rapidinho? Dá? Então tá bom. Então vamos lá. Carol Tavares, da Ferroviária, ilustra aqui o nosso bloco afiano, falando no futebol feminino da Ferroviária com os campeões da bola. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil pela equipe que o Rio Preto é. Sempre temos jogos muito difíceis contra elas. E por a gente ter saído do primeiro tempo com 1-0 para elas e ter voltado, tomado o gol, a gente correr atrás do resultado para empatar, a gente sai feliz com esse empate de dentro de campo. Muda a chavinha, a gente sabe que uma vitória no Brasileiro agora vai ser importante pelos resultados que a gente vem tendo. Foi uma derrota na quinta-feira, hoje um empate novamente. A gente sabe que uma vitória na quarta-feira vai levar os ânimos lá em cima para procurar bons resultados adiante. Muito bem, e nós temos hoje um dia muito legal aqui para os campeões da bola na Janela Esportiva, né? Já tivemos aí os nossos companheiros Celso Galo e Jonathan Dutra falando da história do rádio esportivo e temos agora convidados especiais também para fechar o programa, né, Wagner? Exatamente, o Jorge, a Patrícia e o Nicolas, Nicolas que diz lá sempre, reage, Vaguinho. Ai, Vaguinho, reage, Vaguinho Berlimita. Ai, Vaguinho, reage, Vaguinho. Ai, é o Nicolas agora. Que beleza, olha. Nicolas, reage, Vaguinho. Fala aí. Ai, Vaguinho, reage, Vaguinho. Então tá aí o Jorge, a Patrícia e o Nicolas, ouvintes assíduos dos campeões da bola. O Nicolas, um fã de toda a equipe, viu, Zé? Muito obrigado a vocês pela presença. Venham sempre, né?
isso ilustra o programa jornalisticamente falando, mas nos toca profundamente pela amizade, pelo sentimento de reciprocidade de amizade que existe entre nós, os nossos ouvintes de rádio, os nossos telespectadores. Você tem algum registro final de vôlei aí? Apenas para registrar que a seleção brasileira de vôlei feminino já venceu o primeiro set por 25-17 e o segundo set, Vaguinho, o Marquinhos. 20-18 para o Brasil, Zé. E a Turquia está invicta e o Brasil está jogando fora de casa, 20-18 para o Brasil no segundo set. Muito bem, estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje aqui pela TV Cultura Paulista e pela Rádio Cultura AM. Nosso próximo encontro amanhã às 11 horas da manhã. Obrigado pelas visitas que recebemos. Um grande abraço e tchau. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo.